Episódio dos sócios. E sobre o que falaremos hoje, Bolonha? Hoje vamos falar da ciência por trás dos vícios, álcool, dopamina e dependência. Isso, e trouxemos para isso um convidado pela primeira vez aqui nos Sócios, nunca veio antes, mas antes de apresentá-lo, eu tenho um recado para vocês sobre uma grande oferta que faremos junto com o pessoal da AGF, pela primeira vez o Grupo Prime AGF, um pacote de 16 produtos pelo preço de um. Lá você vai ter a turma 36 do Viver de Renda, os cursos do Thiago, o Jeito Barsi de investir, tem o MBA em Vale Investing do... Vou esclarecer isso até o final, mas para começar a responder, é porque as dependências em geral, elas afetam o processo de tomada de decisão e muitas vezes afetam a própria percepção da pessoa que está com um problema. Uhum. E, ao mesmo tempo, nós temos influências sociais e culturais que fazem toda a diferença em como esse transtorno se manifesta. E as informações que as pessoas recebem, né, experimenta jogar no Google, como ajudar um familiar alcoólatra. Você vai se deparar com lixo, que não é só inútil, que muitas vezes é pior. É pior, atrapalha. E existem treinamentos para familiares para entender o que fazer, como gerenciar isso para que o seu familiar queira e perceba que precisa mudar e faça aquilo que é necessário para que ele mude. E como isso afeta muitas e muitas pessoas, elas precisam saber disso, né? Sim. Dependência primeiro, né? O que seria dependência? É muito, eu vou explicar de várias formas ao longo desse podcast, mas a primeira, mais simples e mais fácil de entender, eu vou começar por ela. É quando você continua fazendo uma coisa que te traz problemas. Eu percebo que uso muito o celular e isso atrapalha os meus objetivos principais. Por exemplo, eu deveria estar trabalhando e isso se repete ao ponto de que eu tenho prejuízos com isso. Mas eu continuo mexendo no celular dessa forma destrutiva. Aí a gente pensaria numa dependência, nos termos úteis. E um vício seria a mesma coisa ou não? O vício é uma forma historicamente pejorativa de dizer isso. É a mesma coisa, mas tem uma carga um pouco mais pejorativa, né? Para dizer que aquela pessoa tem um problema que muitas vezes se mistura com uma falha moral ou de caráter. E hoje, se a gente pega... Relevante, mas ainda não chegamos perto do que é o transtorno por uso de álcool, que é disparado o que mais as pessoas têm problemas. A aposta está crescendo muito agora e tem muita gente desenvolvendo transtornos por conta tem potencial, mas o álcool ainda é campeão, né? É a droga liberada, historicamente abusada, é a única droga que você precisa explicar por que você não está usando. É verdade. Né? Ela continua sendo, infelizmente, campeã. E ainda, então, E os jovens não estão bebendo menos, a maioria não é feita por alcoólatras. Né? O álcool é a principal causa de morte evitável dos 18 aos 39 anos. Eu tenho certeza que algum conhecido de vocês já faleceu por conta do álcool sendo jovem, eu já tenho vários. Aí você diz, por exemplo, o cara que bebe e dirige? Por exemplo. Dois amigos, duas pessoas, né? Amigos. Bebe e dirige, assassinatos, homicídios, né? 50% de quem comete e de quem sofre estava alcoolizado. Suicídios, a maioria envolve consumo de álcool. Pelo menos como um dos fatores que favorece isso. Sem falar das doenças mentais. Uma das principais causas de absenteísmo ou de prejuízo no desempenho no trabalho. Álcool, disparado. A gente não vê por aí essas informações. Né? A gente vê... Apto a ser um alcoólatra, então? Ou não? Sim. Ou, absolutamente. A gente eu ouvi, né, por muito tempo que a pessoa tem o gene do vício, e aí se ela abusar, ela mais facilmente vai virar um alcoólatra ou vai ter algum tipo de vício. Não, qualquer pessoa pode. Isso é falso. Qualquer pessoa pode se tornar alcoólatra dependendo do quanto ela beber e quanto tempo. O que vai diferenciar é o tempo que ela vai precisar beber para chegar nesse estágio. Mas qualquer um que fizer força o suficiente ou que for exposto o suficiente pode desenvolver o alcoolismo pelos mecanismos que ele sequestra o sistema de recompensa cerebral de uma forma que pega o sistema de hábitos e leva a pessoa a ficar vulnerável a consumir álcool mesmo quando ele... Que é a Islândia. Ela mudou o sistema de acesso ao álcool no país. Se eu não me engano, mudou o modelo econômico do país, abriu o mercado, algo assim. Eu sei que o acesso ao álcool ficou muito mais acessível e tudo aquilo que se esperava que os genes causassem, causou o oposto.
Então, isso demonstra para a gente que existe uma carga genética que é dependente do ambiente. Por exemplo, existem genes que podem fazer meninas beberem mais cedo do que meninos, sendo que a média é que os homens bebam um pouco mais cedo. Isso está diminuindo um pouco, mas na média. Mas a gente tem que comparar os genes com o ambiente. A gente está muito longe ainda de conseguir aferir a partir dos genes quais, em determinado ambiente, quais variáveis do ambiente vão interferir com qual gene específico. Então, existe uma predisposição de cada indivíduo para coisas que podem levar ao consumo. Mas não existe um alcoolismo sem álcool. E o alcoolismo é muito sensível às taxas de uma população de danos que vai ter em relação ao álcool. E a proporção de alcoolistas, ela é muito sensível a mudanças como a disponibilidade do álcool, se ele está na padaria, se vê os pais bebendo, se a propaganda que o álcool promove, né, ter propagandas ou não ter propagandas, a disponibilidade em relação a horários de venda. Né, tem um estudo muito interessante que foi feito em Diadema, que os bares, havia muitos homicídios, principalmente de madrugada. Então fizeram um teste, em um intervalo de tempo, colocaram uma restrição para que os bares pudessem abrir até as 23 horas. E caiu em 50% de forma imediata a taxa de homicídios. Isso é muito raro, é muito difícil de acontecer. Né? Poder influenciar uma coisa tão grave, com custo, é um assunto muito importante, porque não existe dose segura. E isso foi uma narrativa construída para o contrário, né? Porque até pouco tempo atrás, o que era predominante era que existia uma tal curva em J. O que é uma curva em J? Existe o risco basal de um indivíduo ter uma doença. Se você não bebe nada, teu risco está aqui. Se você começa a beber um pouco, teu risco tenderia a diminuir. E se você bebesse muito, o risco aumentaria de novo. Isso é a curva em J. Esse é o sonho da indústria da bebida, que isso fosse verdade. E alguns estudos até demonstraram essa curva em J. E durante muito tempo teve todo um discurso do paradoxo francês, né, que o vinho tomado em pequenas quantidades nas refeições seria saudável para a saúde do coração ou para diabetes. E quando esses estudos foram revisados, havia uma falha metodológica muito grave e que toda vez que era corrigida essa falha metodológica, a curva em J desaparecia. E o risco de consumir bebida alcoólica partia sempre para cima. Morrer. Pois é. É interessante que ele sobreviva. E aí foram fazer, em 2013, um estudo gigantesco que precisava de centenas de milhões de dólares para poder ser feito. E até deram o nome desse estudo de MATCH-13, em que uma das maiores instituições, o NIAAA, né, que é ligado ao NIH, que é a instituição de saúde mais renomada americana, foi conduzir esse estudo. Mas esse estudo teve que ser parado quando já tinham investido mais de 100 milhões de dólares, porque descobriram que fizeram todo um lobby para que forçassem, antes mesmo de começar a coletar os dados, para que essa curva em J acontecesse. Então, eles expuseram isso, inclusive os e-mails trocados. Era comprado o estudo. Que o estudo era completamente comprado, antes mesmo de começar. Caramba. Ou seja, o estudo pago por mim para chegar às conclusões que eu queria previamente foi cancelado porque o pessoal não quis fazer isso. Inclusive, esse documento é público, quem quiser acessar, é ACCD, mas digite MATCH-13, você vai estar numa festa. E agora, mudando um pouco de assunto, eu estava falando, né, que no início a gente te apresentou e falou que você... Como é que... Treinamento de familiares. Treinamento de familiares. E eu tinha entrado no seu Instagram e aí eu vi, você tinha várias, tipo, manchetes lá, né, falando como ajudar o seu marido, como tratar o seu marido, como... pelo que a gente entendeu aqui, muita gente que já está ou quase com álcool... Ou é alcoólatra, ou é alcoólatra, ou está quase, ela não se considera uma pessoa alcoólatra. Então, acho que a abordagem seria... Como que a gente fala, olha, tem alguém do seu lado que é alcoólatra e precisa de ajuda? Você fala justamente isso. É porque existe um treinamento familiar, que é uma abordagem baseada em evidência, que se chama Community Reinforcement and Family Training, que é o que existe de mais efetivo para você levar um familiar a buscar ajuda ou até parar por conta. Eu fico chocado que na campanha de câncer de mama não apareça isso. Porque o risco basal de uma mulher ter câncer de mama, e é por isso que se faz campanha, é em torno de 11%.
1 a cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. Isso é muita gente. É muita gente. Muita gente mesmo. E cada dose que você aumenta da dose de baixo risco, você está acrescentando mais 5% de risco para câncer de mama. Tanto que a maioria dos cânceres associados a álcool são de mama em mulheres jovens com consumo moderado. Olha só. Então o álcool aumenta o risco de câncer de mama. Só o de mama ou não? Não. Que esse aparece muito. É que esse é brutal. Tá. Mas ele aumenta de boca, esôfago, estômago, cólon, próstata e mama. Foram 7. Fígado. Ou seja, 7, por onde ele passa está certeza. aumentando. É basicamente isso. Caraca. E 10% dos casos de demência são alcoólicos. Sim. Que a pessoa bebeu demais, estraga os Ao longo neurônios. da vida foi estragando. Porque daí falam, a maconha estraga os neurônios. Tudo bem, comente, diga que eu estou fazendo propaganda da maconha, mas não é. O álcool é pior. O álcool é muito pior. Nossa. O álcool é a droga mais neurotóxica que tem. Tem vários mecanismos do porquê ele é neurotóxico. E ele mata neurônios. O álcool a gente já sabe que mata neurônios. Maconha já foi testado e até hoje não se descobriu ela matando de forma irreversível neurônios. O álcool mata. Não tem aquele estigma do cara que usa maconha e fica meio lento? Porque fica, né?